Oi, pessoal. Nós queremos hoje trazer uma pequena reflexão sobre a família. Hoje é Dia dos Pais, né? E nós queremos começar já dando um abraço forte, bem gostoso aí nos pais, parabenizando-os e desejando a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família. E pensando nisso, eu tenho uma pergunta para fazer, tanto para o pai quanto para a mãe, mas que a gente tem que pensar um pouquinho sobre ela, e é muito importante para a família. Qual o lugar dos filhos nas nossas famílias? Que lugar nós temos dado para os filhos nas nossas famílias? Eu tenho observado que, de maneira geral, os pais têm colocado os filhos, pais e mães, né, os pais genericamente, como príncipes e princesas, reis e rainhas. E outro dia eu falei sobre isso aqui numa devocional de abertura de reunião de pais. O que acontece? Quais são os perigos disso? Da gente colocar os filhos no centro da família. Qual é o perigo disso? Primeiro, quando a criança vem para a escola, aqui um professor tem que cuidar um professor e um auxiliar tem que cuidar de 15, de 20 crianças. E ela vai sentir, porque ela não vai poder ser o centro o tempo todo. Ela não vai poder ser príncipe nem princesa o tempo todo. Ela vai ter que dividir a atenção do professor ou dos professores com os colegas. E isso não ajuda quando você coloca o seu filho no centro. Isso não ajuda, acaba criando um conflito e um sofrimento para o seu filho aqui na escola. Isso é um problema sério. Uma outra coisa importante que eu tenho visto é que casamentos se desfazem porque a criança recebe tanta atenção dos cônjuges que eles esquecem de cuidar do relacionamento deles. Eles focam os dois na criança ou nas crianças e esquecem de cuidar um do outro. E acaba isso trazendo consequências graves para o casamento. Do ponto de vista bíblico, qual deve ser o lugar dos filhos? Você já parou para pensar sobre isso? E aqui na nossa escola de pais, o Dr. Gary Enzo sempre fala, sempre que os filhos são membros bem-vindos. Eles não podem ser o centro. A família já existia antes deles. E a família começou com o pai e com a mãe. Ela já existia antes deles. Então, os filhos são membros bem-vindos. Mas o pai e a mãe já fazem parte disso e são importantes também e necessários, né? O que o Senhor Jesus nos ensina sobre esse assunto? Lá em Mateus 19, no versos 5 e 6, nós lemos sobre o casamento. E Jesus fala assim: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o casal é a base do sistema familiar. O casal é a base do sistema familiar. Se a relação conjugal for firme e bem nutrida, o filho crescerá seguro e bem cuidado, né? O pai vai poder exercer o seu papel de pai com confiança. Por quê? Porque o sistema está seguro. A mãe vai poder exercer o seu papel de mãe com confiança. Por quê? Porque o sistema está seguro. O que Jesus fala é que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Muitas vezes, inconscientemente, podemos pôr os filhos no centro e isso vai resultar no enfraquecimento da relação. Inconscientemente, nós vamos cooperar para enfraquecer a relação e muitas vezes para a relação terminar. Por quê? Porque nós colocamos o foco de maneira muito exacerbada, de maneira muito marcante nos filhos. E isso pode não ser bom. Eles não precisam ser príncipes e princesas, nem reis e rainhas. Basta serem membros bem-vindos para participar do sistema familiar. E sendo assim,
eles vão crescer seguros. Por quê? Porque pai e mãe, em harmonia, cultivando a amizade, o respeito e cultivando uma boa relação conjugal, vão criar um ambiente para que essas crianças cresçam seguras do amor dos pais, seguras naquele ambiente, protegidas, não de maneira exagerada, mas protegidas de maneira saudável, de maneira que o sistema caminha bem. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje, no Dia dos Pais, que nós pensemos sobre que lugar nós temos dado para os nossos filhos e se esse lugar não tem prejudicado a nossa relação conjugal. Que Deus abençoe vocês. Pensem sobre isso. Um forte abraço. Paz, um abraço especial para vocês.